pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de economia aberta, de Open Banking, Open Finance e daqui a pouco o Open Health Insurance aí que tá vindo um monte aí pela frente, mas por enquanto vamos ficar no Open Finance aqui. A ideia é, como vocês sabem, é conhecer um pouquinho do bastidores do mercado, o que está acontecendo, as pessoas que estão construindo isso daqui. E eu vim trazendo muita gente, né? Eu sou o Gabriel Pereira, você já me conhece, eu tô aí produzindo conteúdo na Let's Open, newsletter, etc. E a ideia hoje é a gente trazer uma pessoa aqui que também conta histórias de bastidores aqui do que tá acontecendo. Então hoje a gente tá trazendo aqui pra mesa, cara, o Danilo Martins da Finsider. Então, super bem-vindo aqui. Prazer te receber, Danilão. Obrigado, Gabriel. Pô, prazer é meu aí, na verdade, né? Porque você produz conteúdo bastante qualificado aí sobre o ecossistema, né? Esse ecossistema aberto, né? Então, é uma honra aí. Obrigado pelo convite. Boa. E o Danilo, assim, eu não preciso explicar a Finsiders aqui pra vocês, o pessoal já conhece. Então, eu achei legal quando eu comecei a pesquisar que, assim, meus primeiros contatos ali com as notícias ali da Finsider, enfim, a gente vai entrar nessa história ainda de quando é que você começou, mas as primeiras notícias eu via que tinha um negócio diferente, assim, não, era um negócio mais aprofundado, era um texto ali que de fato era algo mais próximo, eu sentia que tava, tipo assim, de alguém do mercado contando alguma coisa que estava acontecendo. Então, legal pra caramba, eu admiro pra caramba o seu trabalho, pô, tô feliz de você tá aqui hoje, cara. Pô, valeu, né? É bom saber isso, assim. Eu não sou do mercado, né? Eu ouço aí a galera do mercado e tento transmitir, né, o que o pessoal tá dizendo aí, né? Sempre tentando trazer profundidade, né? Profundidade, detalhes, contexto. Eu acho que tem um desafio no jornalismo que é conseguir ir além da notícia, né? E eu tento fazer isso quando eu vou noticiar alguma coisa, enfim, não só dar headline, porque senão fica muito mais do mesmo, né? Depois eu vou te perguntar aqui se você já pensou em fazer clickbait, como é que... Eu queria começar, assim, geralmente eu converso com o pessoal, antes de a gente entrar em Open Banking, falar do que está acontecendo agora e coisas assim. Queria saber um pouquinho da tua trajetória, cara. O que é a sua formação, quem que é o Danilo. E aí eu tenho feito uma provocação pro pessoal, assim, cara, me fala quem que é você sem falar de trabalho, cara. Como é que você conta aí quem que é o Danilo, cara? Caramba, é difícil, hein? Vou começar falando de trabalho, né? Começar definindo, assim, tendo essa noção profissional, né? Eu brinco que eu sou jornaleiro, né? Jornaleira é o jornalista ali, né? O cara que se formou ali em jornalismo, enfim, 4 anos de faculdade. Eu fiz uma faculdade tradicional aqui em São Paulo, que é a Casper Libero. E aí, assim... E ela é bem forte em rádio também, né? Em rádio, publicidade, é uma faculdade especializada em comunicação, né? Comunicação social. Eles até tentaram fazer uma graduação em turismo, mas não deu muito certo, né? Eles acabaram abandonando esse projeto. Eu me formei em 2013, então vai fazer 10 anos, eu tenho 30 anos. Às vezes as pessoas acham que eu tenho mais, mas assim, tenho 30 anos. Tu formou novo pra caramba, cara. Com 20, né? Com 20 para 21 anos. Pô, né? com isso aí eu tava vindo pra São Paulo. 2013 foi meu primeiro ano em ADM aqui. E eu também tenho 30. Então, você tava formando, eu tava começando a faculdade, cara. Eu terminei em 2013, aí tentei fazer uma pós em jornalismo econômico, que acabei não curtindo tanto. E aí em 2017 eu fiz um MBA que a B3 dá de mercado de capitais para jornalistas. Ah, que maneiro. Então, MBA ali bem simples para os jornaleiros conseguirem compreender, né, sobre finanças. É quase assim, cara, precisa escrever direito do que a gente tá fazendo É um aqui. beabá, mas assim, eu tô brincando porque, na verdade, é um curso bem profundo, assim. A gente aprende a ler balanço de empresa, a gente aprende contabilidade. Caraca, que maneiro. É um curso bem bacana. É um curso de 1 ano e aí, enfim, eu trabalho, na verdade, na área desde o primeiro ano da faculdade, né? Então, eu escrevo matéria, escrevo reportagem de revista, reportagem de jornal, desde o primeiro ano da faculdade. Então, você pegou essa época aí, crise, né? Eu peguei, na verdade, 2009. Eu peguei, 2013 ali, aí depois eu peguei em 2015, eu estava no Valor, quando a Dilma teve impeachment da Dilma.
eu era editor assistente do site do Valor. Nossa, imagina o sono, como é que é? Não tinha. Muita coisa, assim, aconteceram ao mesmo tempo, teve Lava Jato, enfim. Eu estava ali no olho do furacão, né? Mas eu não era repórter de política, né? Eu era editor do site e, enfim, reproduzia ali o que os repórteres iam produzindo, né? Eu colocava no site. E aí, assim, na verdade, eu fui construindo minha carreira ali em finanças. Eu tive a primeira experiência na Você S.A., que é uma revista que foi uma revista de carreira e ao longo do tempo se transformou numa revista mais de finanças pessoais, né? Agora é uma revista mais de finanças pessoais. E aí eu fiz ali a primeira matéria de finanças em 2012. Era uma matéria de PGBL, VGBL, Previdência Privada, enfim, era uma matéria bem interessante. Primeira vez que eu tive contato com finanças e não saí mais. Na verdade, fui construir minha carreira em finanças, fui trabalhar no Valor em 2013, na verdade. Não tinha nem me formado ainda, tive a primeira oportunidade lá para escrever uma newsletter de gestão de patrimônio, um projeto que era patrocinado pelo HSBC. Caraca. Era um projeto de 6 meses, eles me chamaram, e aí eu fui, fiz esse projeto, terminou. E uma responsa, né? Que você, demais. Quem recebe aquele e-mail ali... Eu que produzia a newsletter de gestão de patrimônio e escrevia as matérias que compunham a newsletter, né? Então, em 6 meses eu escrevi mais de 60 matérias para o site, para o jornal. A primeira matéria que eu fiz, uma das primeiras matérias que eu fiz foi para a capa do Valor, foi direto para a capa, que era uma matéria de letra de crédito do agronegócio, na época que os juros estavam começando a ficar baixos de novo, então o instrumento, né, de captação estava interessante, né, para aquele momento. Mas como é que você fazia durante uma matéria dessa? Aí você começa a escrever e fala, pô, tô entendendo nada aqui. Não sabia nada. Aí eu perguntava, ia atrás, pedia entrevista na época, né, eu falava muito com os bancos, né, com o diretor de banco, e pedia entrevista e começava a perguntar do básico. Assim, eu perguntava do básico, pergunto até hoje, se eu não sei, eu vou perguntar sobre algum assunto, mas eu também faço uma coisa que eu falo assim, eu faço muita pesquisa, eu fuço os sites, então, site do Banco Central, da CVM, da SUSEP, eu fuço, até achar o dado oficial. Se eu não acho, aí eu peço para assessoria de imprensa, mas normalmente eu vou achar, então assim, eu vou fuçar, eu gosto muito de fazer pesquisa. Você sempre foi stalker? Acho que um pouco, né? Jornalista é curioso, né? Jornalista gosta de saber, quer saber mais, então... Cara, mas eu falo isso tranquilamente porque eu faço muito assim também. Então eu sempre achei que eu tinha um poder acima da média pra achar coisas na internet. Eu vou fuçando, eu vou procurando, e ajuda muito nas matérias, né? Porque às vezes você acha um dado, uma informação ali, a gente vai falar de Open Bank, que tem tudo a ver com isso. Às vezes você acha uma informação ali, um dado que é crucial para sua matéria. Sim, te ajuda a contar uma história. Te ajuda a contar uma história. Você vai analisar aquele dado, você fala, putz, tem uma história muito interessante para ser contada. É a abertura da matéria. Pode ser a abertura daquela matéria. Pode ser... A gente fala no jornalismo que tem o chamado lead, né? Que é o início de cada matéria. Então, você está ali contando uma história, você tem que contar o que você está falando, por quê, sobre o que, né? O quem e o como, né? Então, você tem que dar a informação completa no primeiro parágrafo. E hoje em dia, se você tá brigando com a atenção da pessoa ali que, cara, você vai na headline, aí você tem que vencer ele parágrafo a parágrafo até ele chegar no final, né, cara? E às vezes um dado, uma informação que você pega, às vezes não precisa entrevistar ali. Você entrevistou várias pessoas, mas às vezes você encontra uma informação que é excelente. Você abre a matéria com aquela informação, ela vira o seu lead, né? Ela vira a sua informação principal. Legal. Então, eu gosto muito de fazer isso. Gosto de pesquisar, sempre gostei. E isso ajuda bastante na construção das reportagens, né? Mas aí, enfim, resumindo, assim, construir a carreira em finanças, primeiro finanças pessoais, depois finanças de maneira geral. Comecei a escrever sobre banco, aí desde 2015 fazendo matéria sobre fintechs. Comecei primeiro fazendo matéria de startups, né, e fintechs inclusa. E fui conhecendo aí um pouco mais do ecossistema e me aprofundando, fazendo fontes, conhecendo pessoas, as pessoas confiando no meu trabalho. Como é que é esse processo de fonte?
Você toma uma cerveja e é a isso aí. fofoca. É a fofoca que é a notícia também, né? A fofoca se chama notícia. Você coloca num... Chega num happy hour de banco e é isso. Vambora. Mais ou menos, né? Boa. Mas assim, tem coisas assim, tem notícias que acabam, assim, a pessoa vai acompanhando o trabalho, então tô lá fazendo matéria e as pessoas reparam como você reparou, né? Você falou, é um trabalho profundo, vai no detalhe, traz informação ali com profundidade. Às vezes a pessoa olha aquilo e fala, pô, quero te contar uma coisa. Uhum. Às vezes a pessoa não quer nem aparecer, né? Ela quer contar em off, né? Off records. Tudo bem, beleza. E me conta, preserva o sigilo. Nunca, em nenhum momento. Jornalista, o mais precioso que o jornalista tem é poder contar a informação, dar ali a notícia, sem expor a fonte quando necessário. Então, a fonte pediu sigilo. Ninguém sabe, nem minha mãe, nem minha namorada, ninguém vai saber quem me contou. Mas você já chegou esse momento de meio de filme, assim, de alguém querer saber quem foi a fonte? Já teve um caso no ano passado, foi engraçado, que... Não sei se foi ano passado ou foi no começo desse ano. Me contaram que uma empresa, era no setor de pagamentos, inclusive, uma empresa tinha comprado a operação da Global Payments aqui no Brasil. E aí, essa minha fonte que me deu essa informação é uma fonte muito boa e que eu conheço há bastante tempo e que eu tenho profundo respeito e admiração. Eu falei, beleza, mas eu preciso apurar um pouco mais, por mais que essa fonte seja boa. Mas eu confiei na fonte e aí eu produzi a matéria, deixei a matéria pronta. Eu nunca publico boato. Então, assim, eu nunca publico, depois eu procuro a empresa. Não, eu vou publicar se a empresa... Eu vou publicar com... a resposta da empresa. Ou a não resposta, ou que a não também resposta. é uma resposta. Se a empresa não respondeu... também é uma resposta. Mas eu procurei. Assim, sempre vou procurar. Nunca coloco uma informação ali sem ter procurado a empresa para ouvir o lado dela, né? E aí eu procurei a empresa que era potencialmente a compradora da Global Payments. Procurei via assessoria de imprensa e aí o fundador dessa empresa me ligou do nada. Primeiro, na verdade foi assim, eu coloquei lá, a empresa retornou ao pedido de entrevista, negando a informação e tal, mas eu publiquei a matéria, confiei na minha fonte, que estava certa, mas não totalmente. Mas enfim, confiei. O fundador dessa empresa me ligou, falou, tá errado isso, tem que tirar do ar. Eu falei, não. E ele falou, tá errado. Eu falei, tá bom, vou tirar do ar. Tirei do ar. A matéria ficou 5 minutos. Acho que poucas pessoas viram. Tirei do ar. É um aprendizado, né? Porque, na verdade, eu poderia ter bancado, mas... Falei, bom, o cara tá dizendo, tá confirmando, não é verdade? Então, tirei do ar. E aí, o cara falou, eu quero saber sua fonte. Falei, você tá ficando louco? Porra, aí já é demais, né, cara? Falei, nunca. Nem que você queira muito, que você me ameace, nunca. A fonte do jornalista é a coisa mais preciosa. Então, nunca. Ninguém vai saber as minhas fontes e tal. Então, eu não sou jornalista de fontes, nunca fui. Sempre fui um jornalista de escrever reportagens especiais, fazendo matérias de profundidade, né? Matérias com bastante detalhes e tal. Mas o Finsiders acaba sendo um veículo que traz muita coisa em primeira mão. Sim. Até começou assim, né? As primeiras matérias. Não era para ser, né? Acabou sendo porque eu noticiei a chegada da Belvo no Brasil, foi um furo que eu dei. Eu noticiei o lançamento do Ion, o aplicativo do Itaú, fui eu que dei em primeira mão. Eu lembro até como é que eu fiquei sabendo, coisa, né? Tipo, era meio que a arma do Itaú, com alguma coisa, não era? Eu lembro quase todas as headlines ali, eu vou guardando, cara. Aquela matéria foi legal, porque uma pessoa que eu conheço lá dentro me contou, e aí eu falei, bom, essa pessoa... Eu tinha as fotos do aplicativo, a primeira versão e tal. Liguei para a comunicação do banco, falei, eu tenho a informação, vou publicar. Você não pode esperar um pouco? A gente vai ver se consegue a agenda do Claudio Sanches, né, o diretor, para falar com você. Falei, então, tá bom.
melhor com a entrevista do cara, sim, né? Sim, claro. Saímos com a matéria em primeira mão, com entrevista com o Cláudio Sanches, que eu conheço já há um tempo, já tinha entrevistado outras vezes para matérias maneiro. do Valor. E agora tem um monte também, agora sai um monte de Itaú e já te procuram, né? Agora, mais ou menos. Mas eu tento, assim, enfim, sempre antecipar a informação, conseguir trazer em primeira mão. Nem sempre eu consigo, né? Mas, assim, conforme eu vou criando relacionamento com algumas pessoas, as pessoas vão confiando. Então, recentemente eu dei a saída do CFO do Banco Pan, que foi montar uma gestora de recursos. Foi uma pessoa que não tem nada a ver com essa minha fonte, é uma pessoa que, imagina, eu nunca pensei que essa pessoa me passaria uma informação. De repente me ligou, falou, tô sabendo. Tudo bem. Pô, e é legal também, né? Porra, falei um negócio ali, saiu no jornal, pô. Galera... Não tá com o nome da pessoa, mas ela sabe sim. que ela ajudou a construir aquilo, né? Pô, é um negócio louco, assim, você vê o impacto da parada. Tipo assim, tá registrado na história agora, né? Já aconteceu. Então vocês já sabem, né? Pode contar aí pra mim, em primeira mão, Não, em agora off. já tem audiência aí, ó. Pode contar que ali é o lugar. Mas eu queria voltar, assim... Bom, entre você tá participando do mercado e abrir a Finsiders, teve um período aí, né? Como é que foi esse meio do caminho? Pô, você sei que é um jornalista, gosta de escrever. Em que momento que você já tinha arriscado alguma coisa solo antes, sei lá, fazer um blog, alguma coisa que não quiseram publicar onde você tava? Você falou, tipo nos filmes, o pessoal, cara, ninguém tá me ouvindo, eu vou abrir aqui um usuário aqui, ó, DM Martins e mandou na internet. Eu fiz. Eu fui me dar conta recentemente que eu tô, entre aspas, no meu terceiro empreendimento. O primeiro foi quando eu tinha 12 anos e eu fazia uma revista de futebol. Eu montava toda a revista, escrevia, diagramava. Que isso, cara? Eu fazia toda a revista, brincava que tinha anúncio, então eu botava lá comercial, tal, não sei o quê. Aí, já pensava na monetização, né? Boa. Enfim, esse brincando, assim, que foi o primeiro movimento empreendedor, né? Como jornalista empreendedor, eu não era, né? Era ainda um jovem que estava querendo ser jornalista. Quando eu estava no Valor, a primeira experiência, tinha muita matéria que eu queria fazer de finanças pessoais que não tinha espaço pelo perfil do jornal. É um jornal lido por muitos executivos, empresários, né? E eu queria fazer mais matéria para o povo, ensinando as pessoas a lidar com dinheiro, explicando, trocando em miúdos, trazendo elementos de comportamento. Então, por que as pessoas gastam tanto? Porque trazendo coisas de psicologia econômica, eu cheguei a fazer alguns cursos de psicologia econômica. E é um momento, esse período aí que você está falando também, né? Vamos pensar que entre 2013 e 2017, sei lá, foi um boom desse tipo de conteúdo, né? Todos os caras que a gente conhece hoje, que são grandes, sei lá, Natália Arcuri, outros caras ali, o Perini, o Thiago Nico, esses caras assim... Foi o momento. Pegaram esse vácuo que tinha nesse período ali, não tinha muita coisa... A diferença é que, né? assim, como empreender tem os seus riscos, esses caras viraram milionários e eu não. Meu blog deu errado. E eu conto isso numa boa, porque assim, era o Economia Sem Enrosco. Era o meu blog de finanças pessoais que não tinha audiência, não consegui ter audiência. E ele enfim, fracassou e eu deixei de lado, abandonei. Então o Finsiders é o terceiro projeto editorial, né? Terceiro veículo de comunicação que eu crio. Só que agora o Finsiders eu tenho muito mais experiência e estou conseguindo, né, de fato, colocar um veículo de pé, torná-lo referência no segmento. Né? E é muito louco, assim, porque... Quanto tempo tem Finsiders? 2 anos e pouco? Não, na verdade, assim, a newsletter eu lancei em junho de 2020, então fez 2 anos já. Tá bom. O portal eu coloquei no ar em outubro de 20, então não tem 2 anos ainda. Caraca, pouquíssimo tempo. O portal eu coloquei no ar depois que eu dei o furo do Ion. Porque teve uma audiência assim, monstruosa no Medium. E tive mais de 15 mil page views naquela matéria. E ele começa a travar também, né? Não, ele tava normal, só que eu falei, olha a audiência que eu tô perdendo.
A pessoa botando veio no e vai Medium. embora, vem e vai embora. Não, eu vou ter que ter um portal. Você perde a tua... Vamos dizer assim, eu senti um pouco isso, obviamente é outra proporção e tal, mas em algum momento assim, pô, tô escrevendo e eu tô perdendo essas pessoas, assim. Eu podia estar empilhando isso, e quando você vê o portal hoje lá do Finsiders, você tem boa parte da história do mercado financeiro desses últimos ano e meio, 2 anos, tá sendo contada ali, assim. E aí me dá a sensação de que, sei lá, teve sempre ali, sabe? É meio louco isso, porque, não sei, assim, é um negócio meio... Esse é um bom ponto que sei você lá, falou, você assim. pegou o bonde andando e nunca seguiu, pensei cara. nisso, assim, nunca pensei, porque às vezes a gente tá tão no dia a dia ali de cobrir as matérias, fazer as notícias e tal, que acaba sendo um acervo muito grande, né? Sim. Do que tá se transformando no setor financeiro nos últimos anos. Poder acompanhar isso, né? E acho que mais do que poder acompanhar e noticiar é poder filtrar o que é mais relevante. Sim, E sim. conseguir trazer profundidade para isso. Um olhar assim, no sentido de, teve um boom de aportes de startups, inclusive fintechs, nos últimos 3, 4 anos. Tá, mas e aí? Né? O que vem em qual mercado essa empresa tá? Quem são os competidores? Eu criei um negócio assim nas matérias que eu gosto bastante, que é uma coisa que o jornalismo deixou de fazer. Já até sei o que você vai falar. Contexto. Você sempre bota 38 concorrentes embaixo. Tipo assim, tô falando da empresa X. E aí, igual ela, tem a YZ, tal. Exatamente. Que é o contexto. É quem tá no... E pro cara que não sabe, ele aprende. Que Aprende. fala, pô, que legal, cara. E aí ele vai lá e... ver que aquilo não é... E não é uma matéria patrocinada, né? É um trabalho jornalístico, realmente jornalístico, né? E outra, né? O mercado, ele tá andando feito de vários players. Não tem ninguém fazendo nada sozinho. Exatamente. Então, pra quem é interessado, é legal, assim. E já teve gente que reclamou disso. Tipo, mas como assim? Você citou os outros 3, 4 competidores diretos que têm soluções piores do que a minha e tal. Falei, olha, meu trabalho é jornalístico. Meu papel eu sou jornalista. Eu tenho que noticiar e mostrar o mercado, mostrar as opções. Quem faz a escolha é o leitor. Cara, e essa é a diferença entre o canal proprietário e um canal de terceiro. Sim. E aí o canal proprietário da empresa, ela produz conteúdo dela. Claro. E talvez por isso que quando as pessoas vão lá, elas vão lá e esperam um tipo de informação. Quando ela vai no portal, ela espera outra. Quando ela vai na newsletter, ela espera outra. Então, assim, não adianta você tentar reproduzir o que é na empresa em outros canais, porque vai dar errado. Né? Vamos dizer assim, não vai funcionar. Né? Então o cara vai ler lá, sei lá, ele vai ler um negócio que eu escrevi na newsletter. Não adianta, ele, tipo assim, até eu tenho muito cuidado em fazer conteúdo, alguma coisa patrocinada e tal, porque assim, tem que sair muito redondo, assim, tem que ser um negócio que eu consiga entregar valor para a pessoa ali e ia falar, pô, já que você me deu atenção aqui, deixa eu te contar rapidinho sobre essa empresa aqui também. Então não é toda hora que encaixa, não. Assim, claro. Aliás, eu vou... Esse é um limite bem tênue, né, na verdade. É muito difícil, né? cara. Porque, por exemplo, o meu modelo, o Finsiders, como outros tantos veículos de comunicação, depende de publicidade, basicamente, né? Claro que eu tenho tentado criar novas linhas de receita, mas hoje publicidade no formato de branded content é a principal linha de receita que eu tenho. Então, inevitavelmente eu vou ter que contar histórias patrocinadas, eu vou ter que trazer marcas para contar suas histórias, né? Mas o que eu tento sempre falar para as empresas é assim, você quer contar a sua história? Tudo bem. Você quer falar da sua solução? Tudo bem. Mas você não vai falar só da solução, porque isso é banner, isso é publicidade barata. Não gosto de fazer isso. A gente pode ter um banner ali, tudo bem, mas tem que ter um conteúdo também. Tem que falar do mercado, tem que trazer... Óbvio que não vai falar dos competidores, não vai ser o texto que eu faço normalmente ali, que eu cito um monte de competidor. Mas vai ser o texto que a empresa vai ter o espaço para ela se posicionar. Né? Mas, cara, eu posso estar falando besteira, mas assim, eu até, inclusive, tenho feito movimentos aqui para ajudar outras pessoas a escreverem também sobre Open Finance, ter outras linhas, quem sabe participarem da Let's Open e tal. Mas, cara, que tenha outros, por mim, ia ser ótimo, sei lá, ter uma matéria falando sobre o mundo de newsletters, ou sei lá, o que tá rolando de conteúdo no Open Finance e tá lá no meio. No final do dia, deixa pro público ver o que funciona melhor para eles. O meu público eu tenho muito claro quem é, quem não é, e aí a coisa vai seguindo, assim.
Agora você chega lá, realmente, é com aquele conteúdo vendedor, me dá até uma vergonha alheia, às vezes, assim, cara. Pô, pega leve aí, Mas cara. tem, né? Às vezes a gente tenta convencer a empresa, né, que tá tentando anunciar ali, a empresa, não, a gente quer falar só da solução. Tudo bem, mas assim, o resultado não vai ser bom. Sim. Porque as pessoas não estão mais querendo ler esse tipo de Se conteúdo. ela quisesse, ela ia no teu site institucional. Exatamente. Imagina, você pega anuncia um monte de e-mail marketing, depois de eventos, inclusive esses eventos que tem patrocínio, Sim. começa a chegar um monte de e-mail marketing dos patrocinadores. Deleto tudo. E as pessoas deletam, né? Porque Sim. assim, é publicidade gratuita, entre aspas. Não, eu tô até né? pra fazer uns aí, de pegar alguns mails aí de Open Bank, e eu fico pensando assim, cara, como é que eu vou chamar a atenção desse cara? Como é que eu vou entregar valor pra caramba pra ele? E no final, deixar ali ele curioso pra ir lá conhecer a Let's Open e seguir, sabe? Sim. Porque se for do contrário, eu só falar assim, você sabia que aqui a gente fala sobre notícias do Open Bank? Se inscreve. Pô, ninguém vai entrar, mano. Os caras vão achar até chato, vai falar, não. E aí dá esse trabalho, e aí realmente criar conteúdo autêntico ali, original, é trabalhoso pra caramba, cara. É. Mas eu acho que você faz uma coisa que é assim, é pouco feita porque você a gente está falando do setor financeiro e dentro do setor financeiro algo mais específico ainda. Sim. É preciso nesse sentido ter muito conteúdo técnico que realmente explique, e não só explique, mas que fale, analise, né? Conteúdos analíticos. Eu acho que você faz isso que é legal. Então você consegue mostrar ali, tipo, além das comparações, como que funciona a solução tal, a solução, a outra solução, o que é melhor, o que não é. Mas é conseguir ser profundo para esse público técnico, né? Sim. Que está ali no mercado, que já conhece, que quer saber um pouco mais, quer se aprofundar, porque as discussões são de outro nível, né? Não é do nível eu quero aprender. Talvez até tenha espaço, eu acho que tem bastante espaço, inclusive, para isso. Mas é no sentido de quero discutir, né, sobre o assunto. Exato. Eu brinco assim, eu tenho um topo de funil que eu não abordei ainda, eu quero abordar ainda, que assim, o que é o Open Banking, como é que funciona e tem muito espaço, né? Tem muito espaço. E aí eu quero até abordar isso também. E eu sei que eu preciso abordar isso em outros canais. Sei lá, o meu LinkedIn já tá poluído de profissionais da área. Então, se eu chegar lá e falar, saiba o que é API, porra, não é relevante para quem tá me acompanhando ali. Eu precisaria de uma tela assim, eu fiquei um tempão para entender o que era API, porque para mim é muito difícil. Jornalista tem uma dificuldade às vezes com alguns temas. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade com temas de tecnologia. Eu sou muito mais fim do que tech, né? Então, assim, eu tenho dificuldade. Para entender, eu tenho um amigo que é desenvolvedor. Aí ele me desenhou, literalmente. Ele usou o exemplo do garçom? Do menu? Ixi, não lembro. Esse é o melhor que é o tem. exemplo. O pessoal fala o seguinte, fala assim, cara, API, basicamente, é como se fosse um cardápio, é o menu. Então, é como se dentro da API ali, você já tem ali algumas possibilidades e tudo mais. Então, assim, eu vou pedir, vou fazer este pedido. Aí o garçom leva essa informação lá pro back-end, etc. E aí lá eles pegam tudo e devolvem o prato que você pediu, assim. Mas eles tentam explicar, assim, que, assim, a API, ela meio que simplifica lá, tem as opções, né, de pegar a informação, trocar, apagar e tal. Mas ela é isso, ela tem um serviço que você, dentro dele, você tem documentação e escolhe o que você quer. E aí o pessoal brincava que era o cardápio do restaurante. Então, agora ainda ficou mais claro pra mim, viu? Não, mas, cara... No começo eu escrevia API, aí eu botava, né, nas matérias a gente tem que colocar, às vezes, o que significa a sigla, eu colocava lá, traduzir a sigla em inglês, API e tal, que significa em português, XYZ, colocava. Mas eu ficava, mas que porra é essa? Tipo... É foda. mas é engraçado, assim, porque eu tenho só assim na Let's Open e aí eu tenho pensado como negócio mesmo, assim, como empresa. Eu acho que, assim, cara, eu tô usando até uma frase que eu botei no Open Finance agora, mas eu vou mudar em algum momento pra business, assim, que é tipo assim, business but fun, assim, é tipo, cara, vamos falar de negócio, mas de forma engraçada, informal e etc. É legal. Que tem muito espaço para você explicar outras coisas de uma forma diferente. Então, assim, essa parte de beabá de tecnologia ou outras coisas assim, tem muito
mercado. Mas eu tenho Até pensado, porque, cara. assim, muita gente no setor financeiro tem essa dificuldade, né? Sim, sim. Porque o setor financeiro também é muito técnico, mas é muito técnico em finanças, né? Sim, o finanças, o pessoal é como se quase que se a gente criasse até uma certa dificuldade para as pessoas não aprenderem aquilo ali. E aí você tem um certo clubinho, né? Se você não sabe as palavras, você fica meio que de fora, assim. Sim, sim. Isso pra mim, assim, às vezes é muito difícil. Às vezes eu tenho que, como jornalista, eu tenho que saber explicar pro leitor, né? Embora, assim, o Finsiders seja um veículo pro público que já Uhum. conhece sobre fintechs, eu tenho que, assim, explicar de alguma maneira para que, sei lá, muita gente que cai no site, que não conhece sobre fintechs, Sim. tem que saber minimamente entender aquele conteúdo, né? Mas, assim, dando um spoiler, a gente está preparando algumas mudanças, assim, pro ano que vem, a partir de uma parceria que a gente já fez, que a gente está intensificando, porque tem uma oportunidade grande de explicar Legal. um pouco mais. Legal. Mas não é no Finsiders. O Finsiders é o veículo de negócios. Aham. O Finsiders se tornou, né? Não era. Era uma newsletter, se tornou um portal de notícias. Hoje é uma plataforma de conteúdo jornalístico sobre negócios envolvendo fintechs. Legal, legal. Legal. E eu acho que, cara, eu também comecei com uma newsletter e tô vendo onde é que vai parar isso aí, cara. Acho que a ideia é justamente, enfim, ver esse gap que tem aí de bom conteúdo, um formato diferente, assim, para as pessoas consumirem. Então acho que ainda tem uma Tem muito brecha espaço, aí, né? cara. Tem muito espaço, né? Porque o mercado vai crescendo, mais profissionais vão entrando, mais regulamentações vão mudando e a gente vai tendo cada vez mais uma demanda por conteúdo Sim. de qualidade, né? Sim. Eu acho que, assim, conteúdo de qualidade sempre vai ter espaço, não tem jeito, assim. Você pode você pode matar, assim, muita notícia pode não precisar ser contada, mas explicada, traduzida, Aham. com mais análises, mostrando o outro lado, trazendo mais contexto. Isso eu acho que é o que tem muito valor. Legal. Eu te perguntar lá no começo, então, quando você fez tu fez a newsletter, resolveu fazer a newsletter, o que tava passando assim na tua cabeça? O que você... Me diverti. Era só pra se divertir. Qual que Era um hobby. Mas você tinha... O que era essa primeira edição? O que você escreveu nela? Era um hobby. Na verdade, assim, eu comecei fazia várias matérias para o Valor, para os cadernos especiais do Valor, sobre investimento em startups. Começou ali em 2015, 2016. E aí me passava essas matérias, porque acho que perceberam que eu estava fazendo bem essas matérias, aí eu fazia matérias sobre startups, inovação, empreendedorismo, e relacionando sempre com finanças. Aí eu descobri, tem fintechs. Tanto é que as primeiras matérias que eu escrevia sobre fintechs, eu escrevi entre aspas fintechs. Caraca. Não tinha ainda um aculturamento ainda sobre o assunto. Eu entrevistei o Nubank em 2014, estava bem no início. Maneiro. A Acreditas era ainda bem que fácil. Uhum. Então, eu conheci muitos desses empreendedores, assim, no começo, né? Conheci antes da fama, né? Quando ainda eram pequenos, né? Eram peixes pequenos, assim. E aí eu fui falando, que legal isso, né? Acho que o mercado financeiro está se transformando. E aí eu começava a ouvir os bancos, cobri várias vezes o CIAB, que agora é Febrabantec, né? E aí eu ouvi os bancos para falar das iniciativas deles. Tava começando o Cubo. Depois veio Inovabra, né? O Habitat, né? No caso, né? Que é o espaço ali do Bradesco, enfim. Foram surgindo e eu fui acompanhando. Só que eu sempre fiz matérias para os cadernos especiais. Não tinha uma recorrência. Mas eu sempre estava falando com essas pessoas. E aí, em 2019, no fim de 2019, eu tive 2 momentos. Entre o fim de 19 e o começo de 20. Primeiro foi um almoço com uma amiga minha, que se tornou amiga minha, na verdade, né? Que ela foi diretora do Valor por, sei lá, mais de 15 anos. E foi uma pessoa que eu criei uma amizade muito grande. Hoje ela é diretora de redação do Infomoney. E aí ela falou, por que você não faz alguma coisa, né? Assim, sua, como você fazia lá o blog, né? De finanças, né?
E aí eu falei, meu, não sei, eu acho que não tenho mais paciência, tô cansado e tal. E aí não vai dar para conciliar com os freelas. E eu gosto de fazer freela porque sou independente, não tenho vínculo com ninguém. É foda. Ao mesmo tempo não tem uma parada tua, Não né? não tenho nada meu, não tenho rendimento fixo, né? Receita fixa. Então eu falei, bom, vamos ver, né? Eu acho que eu vou deixar isso de lado, não vou fazer. Mas aí, ao mesmo tempo, eu tive essa ideia, coloquei num papel realmente assim, vou fazer um site sobre fintechs e vai ter entrevistas exclusivas, vai falar com os investidores, vai falar com os bancos. Fiz um projetinho assim no papel, isso em 2019. E aí eu deixei de lado isso, guardei. E aí eu estava fazendo uma entrevista com o Gustavo Gierum, o fundador do Distrito, para uma matéria que eu estava fazendo do Valor, matéria que eu fiz milhares de vezes. Como que está o investimento em fintechs esse ano? Perspectivas para o ano que vem? Já fica até na agenda, né? Tal dia em outubro já fazer outra reportagem. E é o tipo de matéria assim, que é uma atualização, né? Então, como que está o cenário? Qual que é o cenário para esse ano? Uhum. Quais são os segmentos que são mais atraentes? Quais que não estão atraindo tanto? É tipo quando vem na Copa, como é que tá a festa aí no Nordeste? Aí mostra a galera. Isso, é tudo... Assim, é uma matéria, assim, é aquela matéria que o pessoal faz no fim do ano, né? Das festas, compras pro fim do ano. Sim, sim. É a matéria que se repete, né? E aí eu tava lá, fiz a entrevista com ele, e no final da entrevista ele falou, por que você não faz um blog sobre fintechs? Porque eu acho que você entende do assunto, você conhece as pessoas. Eu falei, sabe que eu pensei nisso já? Mas eu deixei de lado esse projeto. Na verdade, tá num papel. Vou ver se eu tiro do papel. Isso foi acho que em março de 2020. Comecinho da pandemia. Começo da pandemia. E aí eu falei, os freelas começaram a diminuir, porque começo da pandemia as coisas ficaram complicadas. Falei, vou tentar, vou procurar, vou ver se eu faço uma newsletter. E eu não conhecia nenhuma ferramenta, não conhecia nada. E aí eu vi que um jornalista, né, que até depois criou um portal chamado Startups, o Gustavo Brigato, o pessoal deve conhecer, começou a fazer uma newsletter, ainda de maneira informal. Depois ele transformou realmente no que hoje é o Startups, é um grande portal especializado em startups, a referência nesse assunto. E eu vi que ele usou uma plataforma chamada Substack e eu falei, putz, deixa eu ver como funciona. Também aí tô usando lá, hein? Montei, primeira edição 0, na verdade. E... Já chamava Finsiders? Não tinha nome ainda, Finsiders. Era DM. Acho que era Fintech News a primeira edição e tal. Pô, Fintech News deve ter umas 40. Mas, na verdade, agora eu lembrei. Aliás, tem um site que às vezes eu coloco lá. Fintech News? Eu acho que eu boto FF News, alguma coisa assim. FF News eu acho que eu já vi. Future Fintech, Fintech Future, alguma coisa assim. Isso, esse aí eu já vi. Antes, na verdade, de montar a edição 0, eu peguei 15 contatos de pessoas que eu tinha relacionamento, incluindo fundador de fintech, investidor, então sócio de fundo de venture capital, gente de banco e profissionais do mercado financeiro. Peguei 15 pessoas, pessoal de comunicação também, tipo 3, 4 pessoas de comunicação. Mandei uma mensagem padrão assim, oi, tudo bem e tal, tô pensando em montar uma newsletter sobre fintechs, você acha interessante? Preencha essa pesquisa, tipo, com o que você acha que pode ser legal. Todos acharam interessante a ideia de montar uma newsletter sobre fintechs. Falei, bom, então acho que tem espaço. Tem uma demanda aí. Aí montei com os 15 leitores iniciais. Pô, mas um poder de rede, 15 pessoas, chave também, né? 15 pessoas, e aí eu fui pro LinkedIn, comecei a divulgar no LinkedIn, nunca fiz anúncio, nunca fiz nada pago, sempre orgânico. A gente está hoje com mais de 3.300 leitores qualificados no mailing. E assim, cada vez mais assim, eu recebo contatos de gente que vão, assim, que se interessam, vão indicando. Esses dias o CEO do Next me mandou mensagem, enfim, Maneiro. Leitor, então, assim, a gente está acessando realmente um público bacana, né, que realmente está ali no setor financeiro, né. Cara, pra você ter ideia, não é conversa fiada. Quando eu acabo algumas edições assim, eu monto que eu começo a fazer a newsletter, eu abro tudo que rolou de notícia. Aí aba, o
o Google Chrome trava tudo e vai e não aba. Só que eu pesquiso por palavras-chave e aí eu tenho uns feeds também que já me mandam as notícias organizadas e tal. Você usa algum agregador de notícias? Eu uso o InnoReader, que chama. Ah, não conheço. Eu Cara, uso o Feedly. É um concorrente do Feedly. Tá. E aí eu vou lá, bom. eu já boto os sites. Pô, eu boto uns alertas, tipo assim, se o Bradesco mudar a página de Open Banking dele, me avisa, dá pra mano. colocar isso? O negócio que legal. mano. Tem Pô, vários... Você precisa me explicar isso aí. Não, vamos trocar essa ideia. Você coloca vários alertas, tá? Pô, mudou alguma coisa aqui, tá? Você recebe um anúncio, tá? Que legal isso. E aí eu crio vários lá e recebo. Só que assim, eu não confio no algoritmo 100%, entendeu? Uhum. Aí você vai no Google também. Então alguns aí às vezes eu bato o Google em português, porque assim, eu tento garantir que eu não esqueço, tipo assim, pô, sei lá, a Clave anunciou o Series A. Uhum. Por alguma razão me distraí e esqueci. Porra, não dá pra eu ficar sem falar disso. Entendi, sim. Então, eu volto. E eu sempre volto no FinSight, eu dou uma olhadinha. Falo, cara, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Às vezes tem alguma coisa que não é exatamente de Open Finance, mas cabe falar. E aí eu dou uma conferida. Então tem alguns portais que eu bato o olho assim depois. E eu acabo olhando lá, cara. Que aí eu vejo se tem alguma coisa. Às vezes, assim, eu tô selecionando muito, assim, as notícias. E quando saem em muitos lugares, principalmente essas notícias de aporte agora, né? Que tá saindo em tudo quanto é canto. Quer dizer, menos, né? Porque o cenário é muito ruim. Mas o que tá saindo, sai em todo quanto é canto. Eu tento puxar por um lado diferente. Eu tento trazer uma informação que não está ali. Você deu esse exemplo da Clave. A Clave me deu entrevista em fevereiro. Eu falei com o Bruno Chan em fevereiro. Já conhecia eles da época da Credigo. Sim. Que quase ninguém colocou isso nas matérias. Eu coloquei isso na matéria que eles surgiram como Credigo, depois se transformaram em Clave. Era para ser tipo Guia Bolso, depois eles se transformaram no B2B. E eu coloquei... Em fevereiro, na entrevista com o Bruno Chan, ele contou... No meio ali da entrevista, ele contou, e isso está na matéria, que eles estavam já fechando, começando, na verdade, o processo de captação. Já tinha investidores comprometidos com a Série A para fazer entre 10 e 20 milhões de dólares. Eles fecharam 15 milhões de dólares, ou seja, notícia saiu em fevereiro. Então, você tem o callback, né? Então, assim, cara, tem um negócio que aconteceu. O histórico, né? Eu sigo a história. Quando a gente falou antes aqui de registro ali, de acervo, de história, eu fiz um artigo que eu estava analisando, eu dei o nome de A Corrida dos BFMs. Eu precisei buscar esse artigo essa semana, eu não consegui. Porra, porque eu dei uma história recente aí, enfim, o leitor pode buscar lá no portal. Acho que foi foi o Itaú, eu acho, que lançou algo nesse sentido, e eu tava querendo achar um contexto para isso. Cara, E eu queria reler esse artigo. Eu tô passando agora, se você entrar assim, eu tô com um Substack, então se você entrar lá no letsopen.com.br, vai estar lá assim, o link da newsletter, vai abrir o Substack. Tá. E aí no Substack eu tô separando assim, notícias, artigos e tal. E vai estar eu procurei no Google, assim, botei BFM Brasil, página em português, apareceu o seu artigo, eu não consegui acessar. Não, porque deve ter aparecido. Deve ser a plataforma antiga, talvez. Exato. Eu queria muito, na hora tava tão corrido que eu nem te pedi, mas assim, eu queria colocar um contexto ali adicional na matéria, ou entender, na verdade, qual que era o cenário de BFMs no mundo, né? Mas enfim, acabei deixando de lado, mas eu tentei dar um contexto ali a partir do que eu tenho acompanhado, mas... Mas assim, quando eu fui montar isso, boa parte das notícias estavam vindo lá do FinSiders. Então era assim, mais ou menos, sei lá, FinSiders, Neofeed, mais um. Mas aí eu tava só vendo, eu tava meio que criando isso na minha cabeça o ano inteiro. E não sei o que de BFM. E aí o investimento, aí a TOTS, aí o Itaú. Aí depois vem não sei quem. Aí veio a OMIE, aí vem a OMIE e o Linker. OMIE e Itaú. Falei, pô, irmão, a galera tá se movimentando, cara. Tá acontecendo alguma coisa aqui pra PJ. Aí teve a da Celery. E aí foi indo. Falei, cara... Celery com a Visa, né? Isso. Eles fizeram um acordo com a Visa e eles têm um BFM white label lá, então eles entregam essa inteligência de dados para PJ. É mesmo? Então, inclusive eu entrevistei o João lá, que é founder lá, e eu conheci mais da solução, porque eu não conhecia mesmo, assim, então foi... Preciso me atualizar com ele, faz tempo que eu falei com ele. Não, o papo foi bom. E, cara, a melhor coisa também é o podcast aqui,
Porque, cara, eu vou aprendendo de tudo. Cada um Aprende, descobre as notícias, conta pra mim em primeira mão e pronto, tá tudo certo. Exato. Ó, só um detalhe, ele não é fonte em off, hein? Ó, vão achar que ele me conta todas as fofocas. Não, Né? eu nem tenho informação, cara. Eu já até contei aqui, eu fui dar uma dessa, eu publiquei a jornada lá do Mercado Livre antes deles, mano. Uhum. Não foi antes, porque eles soltaram a página de ajuda com a experiência sem querer. Aí alguém me mandou, eu peguei e publiquei. Falei, tá na internet. Uma dessas tinha que ter mandado pra mim, aí eu fazer uma matéria também. Mas quando eu vi, eu não tinha entendido que foi sem querer, entendeu? Você achou que já tava no ar, né? Aí eu peguei, olha aqui, né? Eu nem, cara, tanto é que assim, o meu objetivo com a Let's Open não é ser o primeiro a falar de nada. Eu quero dormir tranquilo, não quero... Imagina a sua preocupação com isso. O Banco do Brasil soltou a experiência do WhatsApp. Falei, cara, eu não vou correr assim. A Let's Open, ela não é a primeira a falar. Ela vai falar do jeito dela na hora que chegar a hora de falar. E vai analisar, né? Exato. Vai analisar, vai trazer mais detalhes. Exato. Né? Mas aí eu dei sorte que, por exemplo, o time do Banco do Brasil me mandou um vídeo já com tudo editadinho, sem aparecer dado pessoal. Sim. Eu falei, aí show. Aí eu fiz lá o reactzinho comentando o que eu achei e publiquei. Falei, beleza. Legal. Mas a ideia não é falar da furo de reportagem. Porque eu imagino, cara, eu sou um cara ansioso pra caramba. Eu também sou. Aí eu queria falar difícil, primeiro, não ia conferir, ia soltar sem revisar. Falei, meu Deus, o que eu falei? Eu sei, ansiedade eu conheço bem. Não, episódio gravado de podcast aqui, eu já fico me coçando pra soltar e tal. Então... Mas é interessante, porque assim, às vezes a informação chega assim, você quer, eu sinto isso muito, assim, eu preciso publicar isso logo. Às vezes eu faço a entrevista com alguém que nem é uma informação tão quente. Uhum. Hoje mesmo entrevistei uma fintech do Ceará muito interessante. Vou dar a matéria lá no Finsiders. Falei, dá vontade de escrever na hora ali a matéria, porque é muito interessante e legal, tem novidade, tem coisa quente, né, para contar. Eu falei, não, mas não dá. Tipo, se eu fizer isso com toda a entrevista, eu termino a entrevista, faço a matéria, eu vou ficar louco, assim. Tem que parar um pouco, respirar e falar, bom, agora eu vou realmente escrever, escrevo. E às vezes vem até umas ideias depois legal, assim. Vem, sim. Eu sempre sinto que quanto mais tempo eu deixo e eu, tipo assim, trabalho um pouco no negócio, depois paro, depois volto, sempre melhor, assim. Meu problema é quando eu tenho tempo limitado. Então, assim, chegou segunda de manhã, não escrevi a newsletter. Eu falo, porra, fudeu. Você tá soltando segunda-feira? Segunda-feira. Tem segunda-feira que eu chego de manhã e não tem nada. Eu falo, meu irmão, fudeu. Aí eu sento lá às 7 da manhã e aí já começa a semana mal, né? Que eu deveria, sei lá, tá indo fazer um exercício. Tô lá às 7 da manhã fritando, já estressado, procurando notícia e tal. E nunca fica legal quando eu faço assim. Aí, por exemplo, na última semana eu fiz, sei lá, na sexta-feira, no sábado. Uhum. Aí no domingo eu voltei e mexi mais uns negócios e tal. Aí eu consigo... Eu falo, é isso aqui que eu quero fazer, entendeu? Mas é fogo, cara. Lá atrás eu comecei com uma ideia de mandar todo dia, mandar diário. Eu lembro, né? Aí eu falei, não tem nem assunto. O que eu falei pra você? Você é louco. É insano. Mas, cara, eu devo ter feito nesse do diário, eu fiz mais de um mês, cara. Não, mas foi muito bom, cara, pra eu ter interação. Então foi MVP, eu fiz um monte de cagada, eu fiz umas edições merda, outras legal, aí eu vi o que atraía mais, o que não atraía, eu fiz um formato, fiz outro. Então foi um laboratório, foi 30 dias assim. Experimentou, né? E a galera me respondendo, não, gostei disso, não gostei daquilo e tal. Então foi bom. Mas o semanal agora tem funcionado bem, assim. Eu já caí muito nessa armadilha, né? Porque eu lido com notícia, então assim, eu comecei a fazer newsletter a cada 15 dias. Aí vi que tinha muita coisa para contar. Newsletter uma newsletter por semana. Mas não dá. Tipo, às vezes surge uma notícia que é muito importante. Aí eu solto um e-mail só com aquela notícia. Sim. Às vezes acontece isso, mas eu não tenho mais hoje dia certo para soltar. Então, sei lá, segunda-feira vai ter uma notícia de um aporte. Aí eu vou soltar a newsletter segunda-feira. Então, assim... Vamos fazer uma parceria. A gente tá na sexta. Então, só um ponto. A gente tá na sexta. Boa. Nós vamos fazer uma parceria aí. Nós vamos achar um jeito aí. Tem umas ideias aí, cara. Não, parceria a gente já tá fazendo. Vai fazer mais ainda. Tem muita coisa pra fazer junto ainda.
Eu queria saber um pouquinho mais agora. Beleza, você virou ali pra Finsider. Não, na verdade você não virou ainda, né? Você tá com a newsletter sem Fintech News. Como assim? Tô voltando aqui na no história? tempo. Tá. Tipo assim, você começou a fazer as publicações ali para aquelas 15 pessoas. Não, mas logo no começo eu já fui tentando criar um nome, né? Então, assim, eu botei a primeira edição ali, meio experimental, edição 0. Não quero não, agora não, obrigado. As ideias tem que aflorar ainda que eu tô... E aí eu fiz a edição 0 e já fui começando a pensar num nome. Aí tinha um nome que era Fintech Space, que era o que eu achava interessante. E aí eu conversando com uma amiga, ela falou, por que você não põe Fintech Insiders? Porque você quer, ao mesmo tempo, antecipar as informações, ou seja, ser insider, né? Insider information, e ao mesmo tempo noticiar com detalhe, com profundidade. Então, né? Deep Inside, né? Aí, Fintech Insider. Finsider. Finsiders. Aí põe o S, que é plural, tem que ser plural. Então, Finsiders. Pô, essa amiga sua, você tem que encontrar com ela e pagar o jantar dela toda vez, cara. Fintech Spaces não ia dar não, velho. Fintech Spaces imagina, ruim, não ia colar, não ia colar. Não, Finsiders é bom, cara. Finsiders é bom, Fintech Spaces. No final das contas, acabou virando uma marca que as pessoas estão reconhecendo e é legal. Criou realmente uma cara, né? Ficou maneiro. Uma cara pro negócio, assim, isso é bacana, porque... principalmente pensando que é um veículo de negócios, né? Então, assim como tem outros aí que são focados em inovação, empreendedorismo, tecnologia, o Finsiders acaba sendo ali uma referência, né, para o ecossistema de fintechs, né? Falando de negócios, né? Legal. E aí como é que foi assim até a chegada desse boom aí da notícia do... Foi o Inho que você falou, né? Quando mudou para o portal. Como é que foi esse período? Você fez muitas edições aí nesse formato? Sei lá, você já estava full time nisso? E que momento que você virou de chave? Não. Eu até hoje eu não tô assim, o Finsiders hoje é a principal... É boa parte da minha vida, meu dia a dia, enfim, profissionalmente falando. É o que ocupa 99% do meu tempo, né? Eu ainda faço alguns trabalhos pontuais para alguns veículos de comunicação, especialmente o Valor, que eu tenho relacionamento há 10 anos praticamente. Mas hoje o Finsiders é o principal. Eu estive recentemente no Febrabantec, cobri, soltei e ainda vou publicar matérias relacionadas aos painéis, às discussões que foram colocadas no evento. Então, eu criei enfim, é o meu negócio, né? Então, eu... também criei uma paixão muito grande, assim, por poder noticiar, trazer informações em primeira mão. Do teu jeito, né, cara? Do meu jeito, no meu tempo. Então, saiu uma informação quente de empresa tal comprou outra. Eu não tenho que sair correndo, porque todos os veículos grandes, especializados, vão noticiar. Então, eu tenho que trazer... Vão dar RT na notícia, praticamente. Eu tenho que trazer alguma coisa diferente, eu tenho que puxar por um lado... Eu tenho que trazer algum dado que não esteja nas outras matérias. Ou aconteceu recentemente, saíram 2 notícias na mesma semana sobre a crise do Buy Now Pay Later no mundo. Uhum. A Klarna reduzindo seu valuation e a Zip cancelando a compra da Sezzle. Eu falei, isso aí tem uma coisa a ver com a outra. A crise é generalizada. Eu vou construir uma matéria juntando essas histórias. Eu fiz uma outra também que era, na mesma semana, acho que o Bradesco lançou um aplicativo de investimentos. Sim, tem pouco tempo até. Foi recente. E o Nubank atingiu 1 milhão de usuários. Teve 1 milhão de usuários cripto e na mesma semana divulgou que estava com 5 milhões de investidores. Né, pouco mais de um ano depois da compra da Easy Invest. Eu falei, uma coisa tem a ver com a outra também. Eu não vou fazer uma nota sobre o Nubank, uma nota sobre o Bradesco. Eu vou juntar e explicar esse movimento. E eu acho que assim, as pessoas procuram esse tipo de conteúdo porque você está entregando informação e uma curadoria junto. Isso. Porque é tanta informação hoje que é impossível você... É razoável você ir lá e procurar em todos os portais e organizar.
e ainda ter tempo de pensar isso aqui conecta com não sei o quê. Então você... É uma conveniência que você entrega para quem tá te lendo. Assim. Isso, é isso. E às vezes vai ter muita informação que eu não vou publicar. Vai ter muita notícia que sai, que às vezes é muito relevante, mas eu tenho que fazer escolhas. Então, entre uma notícia relevante e outra também relevante, eu vou escolher a mais relevante entre as duas. Claro que é também muito subjetivo, né? Então, é a minha visão, é a minha análise. Mas beleza, tu que é o chefe, pô. Imagina se era você lá, chegando lá no valor. Pô, publica a minha que é maneiro, cara. Não, vou publicar outra. Agora é você que faz isso, né? Agora sou eu que faço, é isso. Cheguei a ter algumas pessoas trabalhando comigo na redação, né? E eu sendo ali o fundador, o publisher, né? Que eu falo, que une aí editorial e comercial, né? No Visão de Negócios. E eu vetei muita coisa, né? Claro, então... Pô, chatão, hein, cara? Isso aqui não entra, não, isso aqui você tá explicando demais, o leitor não precisa saber que SCD é uma sociedade de crédito direto, ele já bota direto SCD. No máximo você explica que é uma modalidade que permite emprestar com recursos próprios. Então, assim, é ir além mesmo, é realmente trazer um conteúdo técnico, né? Assim, o máximo possível, embora eu não seja especialista, eu sou jornalista especializado, né? Não, mas é um tom, cara, muito bom, assim. Acho que não... Eu não sei nem... Não tenho nem nada pra dizer, assim, nem pra tirar nem pôr. Acho que é um tom bem bacana, assim, de acompanhar. Mas eu não tenho essa... Você falou da coisa do fã, né? De ser um conteúdo... ali se falar de negócio, falar de tal e trazer uma coisa mais divertida. Eu sou muito sério. Aí eu não consigo. Às vezes eu tento brincar no título. Então eu dei uma matéria lá que era da Nó. Aquele aplicativo, né? Que é de divisão de gastos. Até eu tô usando, inclusive, muito bacana. Eu coloquei lá o nó que faltava para resolver as tretas dos gastos compartilhados. Eu tento brincar um pouco nos títulos. Então, vou puxar por uma coisa que seja brincalhona no título. Mas no texto... eu sou muito sério assim, na hora que eu estou escrevendo, e eu acho que o leitor também que está acompanhando o Finsiders acaba sendo um leitor um pouco mais sisudo e tal, né? E ele usa você como fonte, né? Como fonte, Tipo, no meu caso, não. Não vou falar fonte, Gabriel, Let's Open. Eu acho que sim. A pessoa que faz isso é maluca, pô. Tipo assim, igual lá, tem dia que eu fico rindo sozinho das piadas, assim, tipo... Eu tava brincando alguma coisa que a Olivia fechou e eu botei a foto da Olivia Palito, uns gifs dela e tava, mano. Já perdi qualquer vergonha que eu tinha, cara. E aí vai indo, assim, tipo, no começo eu morria de medo, tipo assim, eu vou começar a brincar aqui e vou ser cancelado, tá ligado? Mas eu já pensei em colocar gifs na newsletter, mas eu ainda tô relutando um pouco. E, na verdade, não é só porque eu tô relutando, eu não achei no MailChimp como que faz isso. Não, se quiser eu te ajudo com isso aí. Às vezes a própria newsletter é um lugar diferente que você pode falar de forma mais tranquila com o pessoal. Sim. Você tá falando sobre as notícias, a notícia tá no tom sério. Então, se ele quiser entrar na notícia lá, ele vai pegar o tom um pouquinho mais sério. Eu acho que é um pouco isso, assim, porque realmente eu não espero ver uma notícia cheia de piada. Mas o comentário sobre a notícia não tem problema. Então é um pouco. Sim, faz sentido. É um pouco isso que acontece, assim. É óbvio, eu quero a notícia, eu quero achar informação ali e tal. O cara vai pegar lá, segundo o Finsiders, vai botar o dado. Aí chega lá, tem um GIF no meio azul. Mas no título, né? Tipo, o título vai. Esse do nó aí. Mais brincalhão. Só esperando. Eu fiz uma zoeira com o título, deixa eu ver. Os trocadilhos com o pessoal da Curve lá que fazia. Eu juntava vários cartões de crédito, aí sei que é lá fora da curva. Pô, aí vai indo as bobeiras aí. Tem coisa aqui no Brasil já nesse modelo, né? Tem, da Vank. Da Vank, eu dei essa matéria também. Eu falei com... É muito interessante. Com o fundador lá, sei lá quanto tempo tem que eu falei com ele, que ele tava entrevistando clientes. Isso, Inclusive eu botei meu e-mail lá e, irmão, tô te esperando você trazer...
o meu cartão lá, tô na fila de espera pra usar até Acho que hoje. vai ser lançado em setembro. Não, mano, já falei dos caras um monte de vezes aí, digitar aí, procurar Vank aí, eu já falei dos caras um monte de vezes e nada, mano, nada de chegar o cartão. Em aí. breve, em breve. Pô, mano, daqui a pouco eu vou ter um cartão só, vou botar tudo lá na nó lá e acabou, velho. É mesmo, né? Porque a nota é mais ou menos... quer dizer, que na verdade ali a tese é um pouco diferente, Sim, né? sim. De divisão, né? Então, Mas... eu tô querendo fazer isso, mas você sabe que eles vão... não vou falar não, porque eu vou dar matéria no Finsiders. Não vai sair amanhã, vai sair quando sair, já vai ter publicado já, pô. Não sei, eu tenho que falar com a Ana Maria lá, Zucato. De boa. Mas cara, eu quero usar, cara. Tava vendo a Nó e a Cumbuca, eu sei que elas têm diferença ali. Eu gosto do Daniel, da Cumbuca. Então, eu tô pra falar com ele, eu vou gravar com ele. A gente teve um problema, acabou não gravando. Mas você sabe que ele é irmão de uma pessoa que eu conheci, que é a Carol. Carol Ruman, né? Carol Ruman, que é a fundadora do Finanças Femininas, que é um portal muito reconhecido. Que maneiro, cara. Não sabia, não. E ela é jornalista, e eu cheguei a ter vários relacionamentos, momentos assim com ela, de fazer curso de finanças, participar de evento, coletiva de imprensa. E aí, na entrevista com ele terminou a entrevista, ele falou, você sabe que a minha irmã te conhece? Eu falei, como assim sua irmã me conhece? A Carol Sandler. Caraca, cara, que maneiro. E tem um caso curioso. Eu quero usar algum deles ali. E, pô, eu não uso porque eu tenho que ajeitar minhas contas lá. E aí tem que usar no débito. E tá uma bagunça, mas eu vou usar. Só que aí o que acontece? Cara, eu falo com todo mundo do mercado, né? Só que eu sou muito desatento, cara. Tipo assim, às vezes eu faço call com a pessoa, eu não lembro o nome da pessoa direito. Porque assim, ela me mandou uma mensagem, pessoa que eu não conhecia. Pô, Gabriel, tô com uma ideia aqui de uma... Você podia falar meia hora? Eu falei, toma aí minha agenda aí, marca aí, a gente fala. Aí às vezes eu entro lá, troco uma ideia e eu fico com a conversa na cabeça. Às vezes eu, tipo assim, eu vou lembrar, eu vou lembrar da foto, eu vou lá e depois eu lembro o nome. E aí, cara, veio... Eu vou até falar que a menina vai... Sei lá, talvez ela nem vai querer ver mais. Mas a menina da Nova veio falar comigo, assim. Vamos bater um papo. Falei, pô, vamos e tal. E aí eu falei, pô, inclusive eu tô marcando pra falar com o Daniel, que trabalhei contigo e tal. E eu confundi, meu irmão, porque era o mesmo business, sei lá, a Nó e a Cumbuca. E aí depois eu vi e falei, porra, desculpa, eu mandei mensagem, ela nunca mais me respondeu, velho. Mas eu contei pro Daniel, rachou o bico, mas ela não me respondeu mais, mas todo mundo amigo. Eu falei, mano, eu confundi, entendeu? Não foi nem uma parada que... Mas na matéria da Nó, eu citei a Cumbuca, e como jornalista, né, se eu for fazer outras matérias da Cumbuca, que a primeira matéria que eu fiz foi da Cumbuca, porque eu descobri a história deles primeiro. E sempre qualquer matéria eu vou citar ali, assim como, enfim, sei lá, o pessoal que fazia, né, gestão financeira, sempre fazia matéria lá, o Guia Bolsa, citava a Olivia, citava os demais, enfim. O desafio é sempre ver o que está sendo feito, né, e conseguir trazer o máximo de gente possível e poder mostrar, o mercado tem esses e esses players, mas eu também não consigo ter uma noção de todos, né? Não consigo saber todas as empresas que estão naquele segmento, né? Às vezes acontece, você não citou a gente ali e tal. Eu também não sou o censo, né, pô? Não dá, cara. Tem coisa que... Cara, eu já sofri isso, cara. Pô, na minha newsletter, pô, tu não falou da nossa empresa. Eu falei, pô, irmão, procura, me manda mensagem aí no marketing@letsopen, entendeu? Manda uma proposta, pô, vamos... Mas eu falo isso também, às vezes acontece, você não... A gente tem uma solução também nesse assunto e tal. Eu falei, tudo bem, vocês querem patrocinar, vocês querem comprar conteúdo? Exato, eu tenho conta pra pagar também, a hora também custa, pô. Não dá, né? Porra, aí vai. Queria te perguntar o seguinte, falando da trajetória, assim, do Finsiders, que momento que você falou assim, porra, virou esse negócio?
cara, agora... No momento que eu fiz a transição de gênero, AF Insiders para OF Insiders. Aí, cara, eu não, até hoje eu não sei se eu falo Let's Open ou Let's Open. Eu fiz a transição de gênero, acho que foi, sei lá, foi 2021. Eu nem sei se eu falei AF Insiders ou eu falei agora, eu não sei. Você falou os dois, e tá tudo bem, beleza. porque Então é tudo fluido mesmo, então e é isso. Mas começou como AF Insiders, porque era a newsletter Finsiders. Entendi. E se tornou OF Insiders, porque é portal. Portal, entendi. Né? Mas hoje pode ser a Finsiders também, porque é uma plataforma, acaba se tornando uma plataforma de conteúdo, né? Porque hoje, assim, além do conteúdo próprio que eu produzo, das reportagens, entrevistas exclusivas, notícias com contexto, tem muito artigo de executivos e especialistas do setor que escrevem com exclusividade para o portal. Tem conteúdos de outros portais que a gente está começando a republicar, então conteúdos do Startups, conteúdos do Block News, que é de blockchain, conteúdo do Fintechs Brasil, que era nosso concorrente, agora é nosso parceiro. Legal. Então, a gente está tentando criar realmente uma plataforma que traga conteúdo qualificado, especializado sobre o ecossistema de Fintechs. Nunca só sobre as Fintechs, sempre sobre o ecossistema. Tem uma, vamos dizer assim, eu não sei o nome que... Mercado financeiro abrange demais. Sim. E fintechs abrange de menos, né? E mercado financeiro confunde com bolsa, com movimentação, com aquela coisa do day trade. Então, assim, pra mim envolve, cara, os bancos, as fintechs, os providers ali do meio. Então, eu gosto de ecossistema financeiro, né? Faz sentido. Financeiro e tal. Esse dia me perguntaram assim, você faz... Teu conteúdo é sobre o quê, né? Eu já falo, cara, Open Finance, mas vamos dizer assim, é um assunto de agora. Pode ser que, cara, eu acho que isso vai crescer muito, vai se relacionar com outros negócios e tal, mas pra mim tem muito mais a ver com a vanguarda do que tá acontecendo dentro desse ecossistema financeiro do que exatamente, enfim, uma solução A ou B e tudo mais. Sim. Mas para definir esse espaço até porque não foram só as fintechs que mudaram e têm mudado o mercado financeiro, né? O setor financeiro. Na verdade, é um conjunto de tantas coisas, né? Exato. Regulamentação, o avanço das próprias fintechs, mas não somente delas, né? Das empresas de tecnologia. Então, tem uma combinação de fatores, né? Às vezes eu acho que tem um grande problema, assim, que as fintechs são colocadas muito como salvadoras, assim, que vão mudar totalmente o status quo. Passou um pouco a fase da idolatria desmedida. Que acho que, assim, primeiro, eu acho que teve um pouco dos dois. Primeiro teve um desmerecimento total, assim. Isso sim. Uma negação. Então, isso durou até um período que não é muito longe, assim. Sim. Tinha conversas que eu tinha, assim, falava assim, não, no Nubank vai dar nada, tipo assim... E olha o tamanho que virou. E aí você pode discutir se deveria dar mais resultado. Aí é outra coisa. Mas olha o colosso que virou. Aí depois teve... Beleza, aí teve um desmerecimento total, negação. Acho que depois... Aí teve esse endeusamento. Então, porra, tudo é fintech, os bancos não sabem porra nenhuma, os bancos não sabem fazer nada e tal. Aí agora eu acho que tá... Mais equilibrado, né? Eu sinto que tá um pouco mais aqui, pelo menos a minha sensação, assim, pessoal, é de que a gente tem uma fartura de fornecedores e de tecnologia para se criar várias outras coisas. Sim. Então, tipo assim, você criar uma fintech é muito fácil. Não precisa mais ser um... Como é que eu posso dizer? Tu não precisa ser um gênio para você criar uma fintech. Você faz umas parcerias ali, a ABC, você levanta uma e tenta resolver. E de repente você faz para um nichozinho. E a própria, assim, a evolução do mercado é justamente ver que tem esses provedores de tecnologia, né, que surgem, né, que não existiam tempos atrás, né? Exato. Hoje, se eu quiser fazer o banco da Let's Open, você faz. Tá? Você faz. Tem agência de comunicação que faz, tem todo tipo de empresa, né, que acaba fazendo. Agora o desafio é conseguir rentabilizar, né? Só Carlinhos Maia. Só o Girabank, o dele é o Gira, né? O Gira. O Girabank ali. A gente até deu uma entrevista com o advisor lá do Girabank e tal. É muito interessante, né? Porque, assim, na verdade, tem um influencer ali, né? Um cara que tem 25 milhões de seguidores no Instagram. Mas, assim, também tem uma questão, né? Influenciador é um negócio de momento, né? Então, e uma galera engajada com o cara. Engajada. Pelo que eu vi... Mas engajada
até ele dar a primeira bola fora também, né? Porque, assim, Sim, tô sim. falando dele, mas pode ser para qualquer outro influenciador, né? Então, às vezes pode acontecer de o cara falar uma coisa que não cai muito bem realmente Sim, pro público dele, ele ganha haters, né? Ele sim. ganha não mais seguidores, ele perde seguidores. Então, eu acho que tem um desafio ali, e aí eu acho que toda empresa que associa, né, se associa, né, a essas personalidades, vamos dizer assim, tem um desafio de imagem, né? Porque É um risco mesmo, não tem o que fazer. é, mas é Passou. interessante, é porque a proposta é legal, porque ele nasceu do influenciador, do influenciador construiu-se a iniciativa do banco, e não o banco foi atrás do influenciador, Exato. como tem acontecido com vários bancos, né? Hoje eu tô vendo vários modelos de negócio, e aí acho que na Let's Open talvez aconteça um pouco isso. Que, cara, primeiro nasce a comunidade e depois você descobre que produto ou serviço pode atender aquela comunidade. Isso Assim. é legal. Porque você criou uma relação legal ali de confiança e tudo Uhum. mais. Aí você fala, pô, beleza, agora o que dá pra gente fazer pra atender? Quais são as dores dessa comunidade? Já tem um E, engajamento, né? exato. Agora você pensa assim, pô, o Carlinhos Maia, pelo que eu li, cara, eu não acompanho o trabalho dele, mas pelo que eu li, você tem outros caras que têm mais seguidores que ele, mas poderiam abrir um banco e não ia dar em nada. Sim. Porque ele tinha uma galera que é meio que surtada com o cara, assim, é frenético, assim, é muito engajado. É. Então, o cara foi e montou, enfim, eu acho que é muito... E a gente vai ver isso muito mais vezes, assim. Tem, inclusive, alguém fez uma... Isso eu vi numa newsletter, cara. Pessoal falando de alguns VCs investindo junto com celebridades ou esses caras Isso e tem tal. acontecido, né? Tem aumentado esses... É interessante isso. esses casos, porque esse cara movimenta a audiência e aí no final do dia é uma conta, entre aspas, assim, é óbvio que o dinheiro não compra confiança, mas se você olhar por que a conta fecha, é porque o custo de aquisição dele vai ficar muito mais barato, ele vai trazer cliente Sim. sem fazer tanto esforço quanto, Uhum. pô, imagina, você lançar um banco, vou dar um exemplo agora, quem tá fazendo muita mídia, o Will Bank, que inclusive o Evoluiu é muito bom, eu acho muito bom. Will Bank é aquele de Fortaleza? Cara, não sei. O amarelinho, até parece Zé É. Delivery, até parece Zé Delivery. Eu fico... No começo eu sempre botava os dois no mesmo lugar na minha cabeça, assim, o Zé Delivery. E eles estão gastando a nota, pô. É. Thelminha do BBB, tem uma galera ali. Caramba. Eu não lembro quem mais tá fazendo, mas tinha vários outros influencers e tal. Mas é isso, para chegar no consumidor final, cara, tu tem que aparecer na TV, tem que aparecer nesses Claro. lugares, é dinheiro. Bom, basta ver o PicPay, né? Que patrocinou o Big Brother duas edições seguidas e ainda patrocinou o Show do Milhão. Tá com a Isa. E haja dinheiro, É filho. isso, 60 Haja- milhões de usuários. Não todos são recorrentes, né? Na verdade, Sim. menos da metade ali. Quase metade é Inclusive, usuário ativo, né? eu postei um meme hoje. Agora, quando sair esse episódio aqui, já vai estar velho, mas eu postei um negócio brincando que era tipo assim, pô, como é que eram as startups antes de 2022? Que era só jogando dinheiro para atrair cliente. Vem pra cá e tal. Que Agora é caro, cara, é muito caro. Velho. agora estão assim, estão demitindo, né? E assim, na verdade tem muita polêmica também, né? Porque teve muita startup que gastou uma fortuna Sim. de vários segmentos, não só fintech, gastou uma fortuna com marketing digital, com campanhas com influenciadores, com personalidades e demitiu depois 20, 30% do quadro, assim. É um pouco complicado É isso, né? questionável. E a forma como demite também é muito questionável. Aí varia de empresa para empresa. Eu já ouvi coisas muito cruéis. Isso que eu te falar, assim, cara, Pô, conta uma fofoca aí, cara. O que chega de absurdo, assim? O que chega de loucura? Eu Não fico se chama pensando- fofoca, se chama notícia. Não, não, a de agora. De agora pode ser. Tipo, cara, que chega. Não precisa falar o nome de ninguém, ó, mas tipo assim. O que chega, assim, pra vocês? O que aparece de coisa mais diferente, assim? Olha, eu recebo de sugestão de pauta, como eu estou em mailings, né? Mailings que disparam sugestões. Eu recebo de tudo, né? Aí tem muita coisa que não tem nada a ver com fintech, não tem nada a ver nem com startup, coisas bem loucas, né? Mas, assim, eu recebo de tudo, na verdade. Vai desde os aportes, que é o que as pessoas mais curtem ler, de certa forma. Eu tenho dado muitas movimentações também,
De gente saindo de banco, indo para fintech, gente saindo de fintech indo para banco, gente de banco para outro banco. Principalmente diretores e C-level. Então, Pô, assim, fala lá que eu fui pra Finance Tech, pô. É? Ah, você foi mesmo? Eu fui. Olha aí, ó. Eu começo lá agora no dia 15. Agora já não sei lá que dia isso vai ser publicado. Ah, olha aí, que coisa. Mas vou olhar a comunidade lá, cara. Olha aí. Estamos lá com o Danilão. Que bom, meu xará, né? Já falei com ele. boa. Inclusive tem lá da captação do Series A lá, que tá em aberto, não sei o quê. Sim. Foi que saiu lá. Eu noticiei lá, foi legal. Eu recebo de tudo. Aí essas movimentações são legais porque elas, além de serem, enfim, mostram que eu tô acompanhando o mercado, elas dão audiência, porque as pessoas gostam do quê? Fofoca. Então... Tu vai virar o choquei do mercado financeiro? Foi visto na balada o diretor do céu. Então, às vezes, acontece de eu ver ali no LinkedIn que a pessoa mudou de cargo. Pô, vou colocar lá. Lá fora tem muito isso. No Open Bank, quando eu olho, tem muito. Tal diretor da Visa foi pra não sei aonde. E não sei o quê. Fulana contrata o CMO de não sei, tem muito. E é legal, porque assim, é movimentações que são importantes, né? Relevantes. Então, sei lá, o Rodrigo Cury saiu do BTG e foi lá pra Stone. Isso, a Stone pode até noticiar isso depois, montar um release e o caralho é 4. Mas assim, eu vi no LinkedIn do cara, o cara conheço o cara, então eu vou montar uma nota sobre aquilo. Então, bomba no LinkedIn. É o tipo de informação que as pessoas querem saber. Aí dar parabéns pro cara. O cara começa no emprego. E, pô, pra quem sai lá, o cara fala, pô, irmão, tô importante. Agora eu tô grandão. Não sei se sair no Finsider significa que é importante. Não, significa. O pessoal manda pros outros. Manda pra família. Significa sim, pô, sai fora. Que bom, né? Na hora que acho que tá fazendo algum efeito, né? Te perguntar sobre, cara, Open Banking. Você... noticiou... O que é Open Banking? Pô, você deve ter pelo menos umas 50 notícias aí só de Open Banking, cara. Queria te perguntar assim, que você já noticiou um monte de coisa. Você tem colunista falando de Open Banking, você tá bem no meio aí. Grande Carlos Augusto de Oliveira. Que inclusive também palestrou lá, teve um painel também. Você veio aí de Febrabantec. O que você tá achando assim, cara? O que você tá vendo aí olhando pra trás aí, desde que você começou a noticiar como promessa, agora a gente tá vendo um pouco mais do que... Continua sendo uma promessa. do que saiu ou não saiu. O que você tem tido aí de impressões assim do mercado? Acho que tá tudo muito no começo, assim. Eu estive agora recentemente no Febrabantec e cobri alguns painéis que falam sobre esse assunto, sobre o tema, né, de Open Bank, sua evolução, Open Finance. E, assim, é tudo muito novo, né? Tá tudo muito no começo. Eu acho que tem um desafio, e isso eu ouvi, né? Não estou falando o que eu acho, porque eu não sou especialista para dar essa visão, mas eu posso dar essa visão a partir de declarações que eu ouvi, né? E, enfim, públicas, né? Inclusive, que foram dadas ali durante esses eventos recentes, que o Open Bank está caminhando. O próprio Roberto Campos Neto soltou esses dias dizendo que os consentimentos superaram 7,5 milhões de consentimentos no total. Tá andando, tá caminhando, mas tem um grande desafio que é saber o que fazer com os dados, né? Como gerar valor a partir desses dados, que a coleta dos dados talvez não seja um grande desafio mais. Tá se tornando, né? Até eu falei recentemente com o Ricardo Taveira, da Quanto, ele colocou isso, assim, que a coleta de dados está virando commodity, né? Então tem que saber o que fazer com os dados. E aí também abre uma oportunidade, já abriu, né? Uma oportunidade de negócios. Sim. Então, a gente tem a Quanto, tem a Clavi, tem a Belvo, tem a Plug, tem outras que vão surgindo. Já era, irmão. Ficou sem citar alguém aí. Ixi, aí ferrou, vão te cobrar, né? Vamos mandar em comercial, @Let's Open. Isso, Aí, pode aparecer até na TV. Com cópia para comercial @finsiders.com.br. Já sai aqui sai na TV. Dependendo do valor, a gente faz a tatuagem aqui. Já sai na...
Mas eu sinto isso, assim, que está muito no começo dessa jornada e ainda as empresas precisam realmente saber o que fazer com os dados, porque senão vai ficar ali, compartilha os dados e tal, mas tá, com qual propósito? O que você vai gerar realmente de valor para o seu cliente? Qual que é a oportunidade de negócio? O que está sendo realmente criado a partir disso? Gerenciador financeiro, tá, tudo bem, mas e o que mais? Inteligência de dados, falta realmente saber. A gente falou do conteúdo ser analítico. Tem tudo a ver com isso, né? Uhum. O dado precisa ser analisado. O dado precisa ser interpretado. Você chegou a usar alguma solução? Não. Como assim? Não, que eu tô pensando assim, ainda mais você que escrevia sobre essa parte de finanças pessoais e tal. Você diz soluções de gerenciamento financeiro? Isso, eu usei bastante tempo. Guia Bolsa, usei a Olivia. Eu sempre fui Fui excluído da Olivia porque, enfim, o aplicativo fechou, né? E aí tô usando agora o do Nubank. Já usei planilha, já usei tudo quanto é coisa. Mas eu sou meio assim, eu escrevo sobre isso e tenho um problema também para organizar minhas finanças. Não, a minha organização é a seguinte: será que vai dar para eu pagar o cartão esse mês? Eu não chego nesse nível, então acho que é um pouquinho pior. A minha é que assim, eu entrei esse ano numa maré aí que é o seguinte: eu comecei a dar azar, entendeu? E aí todo mês tem uma emergência diferente, todo mês me arrebenta. Sei. Aí eu fico nessa, mas eu tô organizando, tá melhorando. Agora... É bom que tem surgido aí, assim, acho que é a coisa de ser mais de trazer previsibilidade, né? Isso é uma coisa que eu acho que o Open Bank pode ser interessante, né? De você começar a receber mais alertas, né? De, tá perto de... Sim. Não assim, a fatura tá fechando, isso aí todo mundo já manda, né? Mas assim, é uma coisa, olha... Tem gente que não, tá? Tem gente que não manda. Tem uns que deixam lá na vencida e te quebra assim. Ih, olha aí o recado, hein? Não, isso aí o pessoal sabe, isso aí é normal. Mas é poder realmente trazer informação antecipadamente, né? Poder mostrar, olha, você tá caminhando para um cenário que, você tá no cheque especial. Você tá no cheque especial daquele outro banco. Sim. Troque aquele cheque especial por um crédito aqui muito mais facilitado, com taxa mais baixa, né? Só que eu acho que a gente está muito distante disso, assim. Eu acho que a gente está distante porque, primeiro que tem... as empresas, as instituições precisam saber fazer esse uso dos dados. E tem a educação digital, como o Leandro Nóbrega, né, lá da Belvo, falou recentemente no podcast do Finsiders com a Transfira. Educação digital é um dos grandes desafios também, né? Porque a população... explicar o que é o Open Bank, não precisa explicar o que é o Open Bank. Você precisa explicar o que tem de benefício em relação a isso. Uhum. Mas, assim, explicar para a gente aqui na bolha, né, falando em São Paulo, eixo Rio-São Paulo, é fácil. Agora tem que ir pro país, né? Sim. Realmente levar acesso a serviços financeiros, conseguir, de fato, traduzir para a população o que o Open Bank pode trazer de benefícios, né? E aí tem um desafio gigantesco de comunicação, de educação digital, desafio de conectividade. O 5G está chegando, mas o 5G, assim, para poucos ainda, né? E vai chegar. Tem desafio de tecnologia dos celulares. Então, assim, sim. Smartphone é para quem, né, tem algum nível de acesso. A gente teve que criar lá no Itaú o App Lite para poder caber no celular da galera. Exato, a versão completa não dava. O Caixa Tem foi criado com essa concepção, né? Então, assim, o Caixa Tem, eu estive recentemente lá no Febrabantec, um dos diretores falou isso, assim, que o Caixa Tem foi criado para ser suportado em qualquer tipo de celular. Né? Mas eu não devia falar isso aqui não. Mas teve uma época que o Caixa Tem estava emulando completamente a agência. É? Porque tinha fila digital, mano. É banco, né? Foda, velho. É igual a fila que tinha no Febrabantec. Porra, não, velho. Ai, cara, eu não vou nem abrir muito isso aqui, eu tô com medo de... Evento de banco tem fila. Evento de tecnologia não tem Wi-Fi. Exato. Ele juntou os dois mundos ali e fez isso, cara. Eu vou ser odiado, velho. Mas aqui, falando em evento, eu queria te perguntar o seguinte... O Finsiders aí realizou
um evento, né, em conjunto ali no final do ano passado. Do ano passado ou foi no meio do ano? Não, foi esse ano. Cara, tô ficando doido. Achei que foi no final do ano. Mas vocês realizaram um evento e tinham várias temáticas de premiação. Eu queria saber mais como é que foi organizar o evento. Tinha um Wi-Fi lá? Então, como Tinha é que Wi-Fi, tinha bebida da boa, não faltou bebida. Mas conta pro pessoal o que era o evento e tal, e aí a gente pode até discutir algumas das temáticas aqui que rolaram premiações. Teve muita gente de Open Bank no meio ali. Teve bastante. Foi uma iniciativa muito interessante criada pelo pessoal do FID. FID é uma plataforma de eventos, né, criada por 2 ex-profissionais da Febraban. Eles criaram essa plataforma. Então foi isso, os caras saíram de lá. Bom, aí é outra história. Deixa para eles contarem. Mas assim, eles montaram essa plataforma chamada FID em 2021. Que teve o primeiro evento virtual, né, durante a pandemia, FID 21. Eles fizeram, inclusive, a edição Brasil, Palco Brasil do Singapore Fintech Festival em 2021. Finsiders foi mídia oficial do Palco Brasil. E no ano passado eles me procuraram para organizar um prêmio de inovação financeira. E a gente criou uma parceria, a gente firmou essa parceria para desenvolver em conjunto esse prêmio que se tornou, né, o prêmio FID Insiders. A gente fez a primeira edição em junho desse ano. A gente definiu, aí foi uma definição a 6 mãos, vamos dizer assim, né, em 3 pessoas. Para desenhar as categorias, a gente definiu 14 categorias. E ficaram faltando várias categorias. A gente cortou muitas categorias. Mas só para deixar claro aqui para quem tá ouvindo ou assistindo, as categorias eram bem específicas, né? Era uma... Você falava de, sei lá, inovação... Inseguros. Tipo, tinha se não me engano, que era... Tinha alguma coisa a ver com crédito para PJ. Para PJ, tinha um que para pessoas com autônomos, sei lá, tinha algumas coisas assim, né? Porque a gente queria realmente... Porque o foco do prêmio, desde o início, aí a ideia veio do FID, né? E o Finsiders ajudou a conceber. A ideia realmente era, né, e espero que ainda continue sendo, a ideia é reconhecer as soluções inovadoras que democratizam as finanças. Que legal. Então, a gente fala de inovação, sim, mas tem impacto para o cliente final? O que ajuda? Em que sentido? Né? Em que medida ajuda e realmente traz a democratização das finanças, né? Eu acho importante assim, a gente trazer esse tema e realmente engajar o mercado nesse sentido, né? Então, o prêmio foi uma iniciativa que ajudou a reunir o ecossistema financeiro com bancos, fintechs, tanto é que grandes bancos ganharam o prêmio, como o Banco do Brasil, bancos digitais como o Next ganharam o prêmio, fintechs como a Volts ganharam o prêmio. Então, a ideia foi fazer uma coisa plural, né? Eu vi que acho que a Zip também ganhou. A Zip ganhou. Os meninos da Plific lá. Da Plific, sim. Junto com a Plug. Com a Plug, sim. Então a gente tentou fazer um prêmio plural, diverso, que trouxesse o máximo de diversidade, de pluralidade, sendo que, assim, os jurados foram escolhidos também muito criteriosamente, né? Para a gente realmente ter uma diversidade e também poder que esses jurados não eram jurados associados a empresas, por exemplo. A gente tomou o cuidado de trazer profissionais que trabalharam no mercado financeiro e hoje são advisors, são consultores, são investidores, advogados, especialistas, profissionais do setor que não estejam envolvidos diretamente com uma empresa específica, né? Para trazer realmente uma isenção muito grande. Eu vou falar isso, as pessoas não acreditam até hoje, mas eu fiquei sabendo dos vencedores só no palco, quando eu estava dando o prêmio, quando eu estava ali entregando os prêmios junto com os demais, com o Marcelo e com a Nair. Eles não me contaram e eu achei bom. Legal. Porque eu fiquei surpreso, positivo e negativamente, com muitos. Então, assim, esse aqui ganhou, que legal, que bacana que ganhou. Sim. Ou, não, esse aqui eu acho que não merecia. Mas, assim, não cabe a mim julgar. Sim. Não cabe a mim julgar. E vou ser bem sincero, óbvio, todo mundo quer ganhar. Claro. Mas no final do dia ali, você tá ali... teve um bom número de inscrições, inclusive. O pessoal se inscrevia pra participar. Aí tinha os finalistas e tal. Aí tinham 3 finalistas, e aí cada um ganhava uma categoria, e a gente tinha a 15ª, a gente teve, né, a 15ª categoria, que foi o grande prêmio
que foi vencido pelo Next. Legal. O que eu ia falar é que... Com a solução de marketplace. Esqueci de falar. Eu tenho que abrir conta em todos os bancos, cara. Eu fico adiando isso. Eu já tentei fazer isso, mas eu não aguento, não. Eu tenho que abrir em todos pra ver lá se sai alguma coisa nova de Open Banking e tal. Foda depois é declarar imposto, né? Tem que... Se tiver movimentando. Bom, aí não é só não movimentar, né? Deixar ela lá. Mas ia falar o seguinte... Basta você juntar os que não movimentam lá, aos milhões lá daquela fintech que a gente falou agora há pouco. Aí eles podem falar, tenho 5 bilhões de clientes, todo igual o Gabriel aí, que tá com 300 apps. E o cara tem Que é só número, né? Não é um usuário, né? O cara tem um HD externo pra botar os apps do celular, porque não cabe. Mas eu ia falar o seguinte, beleza, é óbvio, você quer ganhar o prêmio, mas no final do dia você está promovendo aquele tipo de solução, você está juntando pessoas que estão fazendo aquilo ali e tal. Foi uma iniciativa muito bem recebida, assim, a gente teve engajamento muito bom. A cerimônia de premiação que foi exclusiva para convidados, teve tu nem me convidou, vacilão, cara. Vou cobrar ao vivo. Eu convidei sim, você que não foi, pô. Convidou não, cara. Assim, inclusive esqueci de falar isso, assim, o prêmio foi dentro do Congresso FIDE, né, que é um congresso na segunda edição, a primeira edição foi em 2021, foi online, a segunda edição esse ano presencial, foi um palco ali com várias discussões, painéis reunindo CEOs das principais fintechs, diretores de bancos, executivos muito bem relacionados do setor, então assim, a gente pegou uma audiência muito seleta para trazer discussões de alto nível, muito mérito da equipe do FIDE e Finsiders como parceiro, para aí o prêmio FIDE Insiders como a grande cereja do bolo ali, fechando o evento com uma audiência muito boa. Então assim, foi uma primeira experiência muito legal. Eu recebi muitos elogios assim da organização, de como o prêmio foi concebido, que a iniciativa foi bacana. Então assim, foi uma iniciativa legal, foi a primeira vez que eu fiz algo do tipo, né? E enfim, é uma iniciativa legal, porque na verdade assim, você ajuda a fomentar mais o ecossistema, você traz as pessoas para falar das suas soluções, falar entre aspas, né? Porque a gente não deixou as pessoas comentarem as suas soluções. Você está contando da aplicação dela, né? Porque a gente está mostrando o que ela realmente faz na ponta, né? Então, aí quando você divulga ali, conheça os vencedores, as empresas se engajam e postam foto, e aí a sua marca, que no caso a minha, né, Finsiders, acaba sendo repercutida. Então, muita gente até colocou prêmio Finsiders. Não, no prêmio não é Finsiders, é prêmio Feed Insiders, né? Tem um papel muito, na verdade, 90% Feed, né? Que foi a organização deles. Mas é legal porque você cria. Imagina realmente se fosse Feed Space. Feed Space Feed Space não é bom, né? Feed Insiders é melhor, né? Pô, fica bom, cara. No final das contas deu certo. Porra, né? Deu muito certo. Eu queria te perguntar também agora, assim, até caminhando pro final aqui. Tá esperando o banco comprar só. Boa. Não, mas aí me matou o negócio. Em algum momento isso vai acontecer. Eu não vou fazer isso a vida inteira. Pô, cara, não, mas aí quem vai ler a parada? Pô, a mídia... Beleza que você tem lá, Infomone, por exemplo, você tem gente lá e tal. Vamos entrar junto aí, faz um pacotão aí. Quero ficar na praia de boa, nem sei o que tá acontecendo. Você acha que eu quero fazer o quê? Eu não quero ficar fazendo matéria eu vou ficar só brincando com as Bulldog lá, não saber nem que dia que é hoje, eu não sei. Né? Mas enquanto esse dia não chega, eu queria te perguntar, pô, o que você pode contar aí de planos assim pro futuro aí da Finsiders? Sei que você já tem, por exemplo, podcast lá com a Transfira, tem essa história do evento, a parceria... esse evento é um dos, né? A gente tem uma parceria também com a série de eventos View, né? Que tem o Fintech View, Payment View. É uma grande parceria que a gente tem também, né? A gente não tem evento próprio, porque, enfim, não tenho capacidade nem técnica, nem loucura, financeira, né? Para isso. Loucura mental. Mental, não tenho, é cansativo, mas eu tenho feito muitas parcerias. Você perguntou de planos, assim, a gente tem muita coisa que vai vir ainda pela frente, no sentido de realmente mostrar
trazer conteúdo qualificado e relevante sobre o ecossistema de fintechs, não só para quem está dentro do mercado financeiro, mas para quem quer conhecer sobre esse setor. Então, tem muita coisa sendo feita, a gente está fazendo, eu comentei, né, a gente está trazendo conteúdo de outros portais, então a gente está começando a realmente abrir espaço, né, para outras fontes de conteúdo. Tem algumas parcerias que a gente está costurando. Tem muita coisa assim que a gente vai fazendo ali, tipo, que eu acho que é legal, porque você cria um ambiente colaborativo, né? Então, eu puxo seu conteúdo, você puxa o meu ali, a gente troca links, troca conteúdos. Então, isso está acontecendo, vai acontecer mais. Mas a tendência, sim, é que a gente ganhe mais força, a audiência vai aumentando e a gente consiga trazer mais. Claro, né, tem um desafio grande de receita, né, de conseguir, de fato, trazer mais empresas para anunciar, para fazer conteúdo patrocinado. Mas, assim, tem uma boa perspectiva. Do fim do ano passado para cá, aliás, na virada do ano passado para esse ano, 2021 para 2022, eu estava muito preocupado, inclusive pensando em fechar o Finsiders. Caraca, cara. De 22 para 23, a perspectiva é a contrária. A perspectiva é de, vamos fazer muita coisa legal. Legal. Tá crescendo, tem empresas que estão apoiando a gente, eu agradeço. Sim, empresas que estão acreditando no conteúdo, estão investindo, estão acreditando num conteúdo patrocinado de muita qualidade. Então, tem uma rede de parceiros que está começando a ganhar força. Então, eu estou mais forte, estou mais confiante, o projeto está crescendo. E assim, eu também tenho noção de que ele precisa gerar retorno. Sim. Então, não, tem um monte, ó, no todo futuro... mundo tá ouvindo aí, é possível anunciante aí, já se coça aí, galera. Pega esse budget aí e bota pra torar. E no futuro, assim, meu objetivo é realmente atrair o interesse de alguma empresa, alguma instituição. Mas, assim, o ideal é que seja uma empresa do setor de comunicação, porque aí fica, acho que, menos enviesado, enfim, acho que, enfim... Fica ligado aí quem tiver um veículo de comunicação. Boa, cara. Porra, excelente. Não, excelente. Eu tenho estudado muito os modelos lá de fora de newsletter e como é que os caras viraram mídia e tal. Tem uns caras que, assim, só com newsletter viraram um business, assim, monstruoso, assim. E aí tem alguns que são newsletters que tem uma marca, outros é uma pessoa, mas, assim... Cara, eu tô até usando muito essa frase, cara, o conteúdo nunca sai de moda, assim, e o bom conteúdo é melhor ainda, porque realmente a internet tá... poluída, né? Exato, tá inundada de coisa ruim. Igual, por exemplo, você quer aprender um tema novo, sei lá, eu quero aprender sobre cripto, sobre CBD. Cara, é um tema que eu não procuro na internet, eu tenho que pedir pra alguém me indicar qual é o conteúdo bom. Sim. Porque tem tanta merda no meio que eu tenho medo de gastar tempo no conteúdo errado. Sim. E, fiquei lendo ali um monte de merda e tal. Então a curadoria tá tendo muito valor e conteúdo bom, cara. Quando a gente acha, é aquele que você guarda, você recomenda pros outros, pode ler aí e tal, que é bom. Com certeza. E hoje em dia também todo mundo quer ter algo bom pra recomendar. Porque você parece o descolado em seus amigos. Não, eu leio esse portal aqui que ninguém conhece, que só eu acesso e que é muito foda, então dá uma conferida aqui. Esse portal chamado Finsider. Não, esse aí já um monte de gente conhece, já é foda, mas todo mundo já conhece. Queria te agradecer, Danilão, pelo período aí, cara. Foi bacana demais o papo. Eu que agradeço. Nossa, é muito legal, divertido, né? Assim, eu sou tímido pra caramba, mas eu acho que eu consegui me sair bem aí. Não, ficou boa, falar, cara. E a porta tá aberta. O dia que você quiser fazer alguma coisa aí, vamos fazer. O pessoal tem certeza que gostou aí de acompanhar o episódio diferente. E, cara, quem lê a minha newsletter não tem como não ter lido a Finsider, que eu sempre coloco lá. Que bom. Sempre aparece alguma coisinha lá e tal. Então, gera audiência. Não tem como não ter lido. Então, cara, brigadão mesmo pela participação aí. Valeu. E é isso.
Muito bom, obrigado. E obrigado a todos aí que acompanharam, né? E claro, finsiders.com.br. Exato, né? Acompanha lá, deixa a inscrição e tudo Conteúdo mais. exclusivo todo dia, com muita informação, notícias. Exato, excelente. Profundidade também. Boa, muito bom, Danilo. Pessoal, obrigado. Então é isso. Quem gostou do episódio aí, comenta, compartilha, ajuda pra caramba aqui na Let's Open também. E os links da Finsiders eu também vou deixar aqui na descrição do episódio. Belezinha? Valeu. Grande abraço.